aos 40 anos de idade, tomei uma decisão crucial na minha vida. Comecei a fazer faculdade de filosofia. Os 3 principais motivos que me levaram a tomar essa decisão são: primeiro, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Segundo, a minha mãe adorou a ideia. Quando eu contei essa novidade para ela, ela me disse assim: nossa, é a sua cara. A minha hipótese filosófica de por que ela reagiu tão bem com essa notícia é porque eu não moro mais na casa dela e já pago as minhas contas. Eu duvido que ela reagiria com a mesma boa vontade se eu quisesse fazer filosofia aos 17 anos de idade sustentado por ela. E por fim, o motivo mais importante é que eu tenho amigos, parentes, conhecidos que são médicos, que trabalham de plantão até altas madrugadas, e eu descobri que não tem plantão na filosofia. Ninguém vai me ligar às 3 da manhã para me perguntar o que é ética, e isso explica muita coisa. Deveriam ter consultórios de ética 24 horas espalhados pelo mundo. Mas enquanto isso não acontece, te convido a avaliar se eu levo jeito para a coisa e assista esse vídeo. Compreensão é o vídeo do estagiário. Você está no canal Daniel Salsa, humor, filosofia e o que eu quiser. O canal é meu mesmo, em medidas exatas, humanas e aleatórias. No episódio de hoje, baseado na minha primeira aula como professor estagiário, uma decisão que você precisa tomar. Antes de continuar, faça sua inscrição, curta, compartilhe, comenta. Isso fará você desfrutar de uma indescritível sensação de fazer o bem sem pensar em nada em troca. Por que eu escolheria ter teses refutáveis se eu posso escolher ter achismos inquestionáveis? Diógenes, o ornitorrinco que toma café. Olá, esse vídeo te apresenta um desafio simples. Ao final do vídeo você irá precisar tomar uma importante decisão na sua vida. Você terá que decidir entre ser uma pessoa erística ou uma pessoa dialética. Para facilitar a sua vida, eu vou te dar 5 opções de respostas e que você pode contribuir nos comentários com a sua nobre posição. Opção A: nunca me importei com isso e continuo sem me importar. Opção B: olha, eu achei interessante, mas um dia, quem sabe, assim que eu quitar meu carro, eu penso a respeito. Opção C: na verdade, eu já tinha me decidido antes, mas agradeço mesmo assim. Opção D: eu decidi hoje e isso mudou a minha vida para sempre. E opção E: nenhuma das anteriores. O que pode significar que a pessoa pode ter uma combinação das duas coisas, ser erístico e dialético ao mesmo tempo. Depende da circunstância, do senso de humor ou de quanto vão pagar por isso. A decisão é sua, ser erístico ou ser dialético, eis a questão. Para começar nossa conversa, vamos a uma definição bate-pronto, a definição rasa, a definição lacradora de cada uma. Ser erístico é enfiar a goela abaixo aquilo que você acredita à força. Ser dialético é enfiar a goela abaixo aquilo que você acredita por uma certa disposição insuportável a diálogos intermináveis. Erísticos, donos da verdade. Dialéticos, donos de parte da verdade, porque ninguém é dono da verdade. Pronto. Se você for um preguiçoso, assista o vídeo até aqui, tá bom. Agradeço a atenção dispensada, lembre de deixar o seu like e até a próxima. Pode sair espalhando pelo mundo essa grande novidade. Só não esquece de mencionar a fonte, aprendi isso com o Daniel Salsa, lá no canal dele. Para os que vão continuar, nem preciso dizer que não é tão simples assim. Vamos começar pela origem das palavras. Erística não é uma palavra tão comum assim. A dialética é um pouco mais, mas mesmo assim é pouco provável que em uma roda de conversa você veja alguém falar assim: você viu o vizinho do 83? Ele virou dialético. Convenhamos, isso não irá acontecer. Erística, palavra que deriva do grego eristikos, que tem a sua origem na deusa grega Eris, deusa do caos, da polêmica, da discórdia. Erístikos pode ser traduzido como polemista. Erística é a arte de debater a partir de argumentos especiosos, para ficar uma palavra mais leve por enquanto. Arte essa desenvolvida principalmente na Grécia Antiga, período helênico, por uns caras que ficaram conhecidos como sofistas. Guarda o nome dos sofistas, já voltaremos aos sofistas dentro de instantes. E para facilitar nosso entendimento, vamos tratar como a arte de enfiar goela abaixo. Por exemplo, existe uma experiência erística universal quando crianças e queremos fazer alguma coisa que nossos pais não querem que a gente faça de jeito nenhum. E a criança inocente pergunta: mãe, eu posso brincar um pouco lá fora? E a mãe diz: não. Eis a criança de natureza mais civilizada pergunta: por que não?
Eis que a mãe, de natureza mais bárbara, responde, sem fundamentação filosófica nenhuma. Por que não? E a criança, persistente em seu propósito, em busca de iluminar suas próprias ideias, insiste. Como assim, por que não? E a mãe encerra o assunto com uma frase parecida com essa. Por que não? Porque eu sou sua mãe e quem manda aqui sou eu. Essa é uma experiência erística clássica. Já a dialética, que também é uma arte de argumentação, mas com algumas importantes e preciosas distinções. Dialética tem a sua origem na palavra grega dialétike e da palavra diálogos, que podemos traduzir como técnica de conversação ou conversa lógica racional. E para a decisão que você precisa tomar hoje, podemos definir como a arte de ser um mala sem alça e conversar até o amanhecer. Pois bem, tudo isso tem um contexto histórico que, compreendendo, facilita na hora de tomar essa decisão. Na democracia ateniense antiga, por uma necessidade das pessoas defenderem suas ideias na Assembleia da cidade, teve uns caras que começaram a se aperfeiçoar na arte da argumentação, na arte da oratória, na arte da retórica, na arte de convencer qualquer um de qualquer coisa, custe o que custar. Eles tinham tanto prestígio que as famílias ricas pagavam esses caras para dar aula de retórica para seus filhos, para que um dia os filhos privilegiados dessas famílias ricas pudessem se tornar juristas, políticos de renome. Esses caras bons em argumentação ficaram conhecidos como sofistas. Para entender o que os sofistas faziam, temos que entender as transformações que vinham acontecendo em Atenas em particular e na Grécia como um todo. Devemos lembrar que o que hoje chamamos de mitologia grega, para os gregos antigos não era mitologia. Durante um bom tempo era a religião grega. Então, para boa parte deles, o mito era a verdade. Então, aquilo que os mitos descreviam era exatamente daquele jeito. Não era uma metáfora, não era uma história para boi dormir, Zeus, Atenas, Perséfones, Hades, Cronos, Hélias. Era tudo real, para quem assim acreditasse. Pouco a pouco, começaram a surgir uns caras que não se sentiam bem em pensar assim, e eles começaram a investigar o princípio original de tudo que existe. Zenão de Eleia, Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, cada um com um palpite de como tudo começou. Um achava que era água, o outro ar, o outro átomo, e por aí vai. Mas para a decisão que vamos tomar hoje, precisamos entender que para eles a verdade estava na natureza. Não tinha nada em outro mundo. Estava tudo no mundo aqui. Percebe então que, a grosso modo, para a mitologia a verdade está nos deuses, para os filósofos físicos está na natureza, e para os sofistas a verdade tanto faz como tanto fez, o que importa é eu convencer os outros da minha verdade. Se a busca pela verdade parasse aí, já estava de bom tamanho, né? Zeus, natureza ou argumentação convincente, precisamos mais do que isso? Eis que nesse contexto, com influência mítica, influência pitagórica, influência democrática e sofista, surge um determinado cidadão ateniense que, pensando a respeito de onde apoiar a verdade, se a verdade está com os deuses, se a verdade está na natureza, se a verdade está nos bons argumentos, esse cidadão pensa muito, mas muito mesmo a respeito disso tudo. Ele percebe, descobre ou desconfia, nem sei como descrever direito o que ele fez, ele lança uma ideia nova e diz que a verdade está apoiada no nada. E apresentou excelentes argumentos para apresentar essa ideia. O nome do distinto cidadão é Sócrates, e que teria dito, só sei que nada sei. Uma forma de reconhecer a própria ignorância perante a verdade. O precursor da hoje tão famosa opção nos vestibulares, nenhuma das anteriores. Sócrates pensou nos deuses, pensou na natureza, pensou nos bons argumentos e disse assim, não sei se é isso. E com essa atitude perante o conhecimento, perante a verdade absoluta da vida, e com essa atitude de duvidar da própria capacidade de perceber a verdade, Sócrates é considerado o pai da filosofia ocidental, o pai dos malas sem alça, o pai de todas as faculdades de humanas espalhadas pelo mundo ocidental, porque o mundo oriental, eles mesmos têm os próprios malas sem alça deles, o pai de todas as discussões com um começo, infinitos meios e sem nenhum fim. Sócrates apoiou a verdade no nada. Para, na verdade, perceba, apoiar a verdade na capacidade da razão humana perceber o que é a verdade. Ele não se conformou com as histórias míticas que contaram para ele, nem com os estudos do princípio original das coisas, muito menos com os espertalhões sofistas. Sócrates,
inaugurou um processo de investigação lógica, racional, dialógica, começou a investigar a essência das coisas, o bom, o justo, o belo, o amor, a vida, a morte, a verdade. E qual é o resultado desse esforço do Sócrates? Não sabemos, porque até hoje essas conversas continuam dando pano para manga. Não falei que ele era um mala sem alça? O Sócrates começou uma conversa sem fim. Os sofistas eram erísticos. O compromisso deles era com os próprios argumentos. Sócrates era dialético. O compromisso dele era com a essência das coisas. E vou apresentar uma reflexão na esperança de contribuir com essa crucial decisão. Pela perspectiva erística, podemos deduzir que a vida é o desafio de fazer prevalecer as nossas ideias. E pela perspectiva dialética, a vida é o desafio de encontrar as melhores ideias e ter compromisso com elas. Pela perspectiva erística, podemos deduzir que a vida é o desafio de fazer prevalecer as nossas ideias. E pela perspectiva dialética, a vida é o desafio de encontrar as melhores ideias e ter compromisso com elas. Pela perspectiva erística, podemos entender que um dia, um jeito de existir, uma cultura irá vencer a grande guerra de valores, crenças e costumes, que um dia uma cultura irá prevalecer sobre todas as outras culturas e a humanidade será daquele jeito. Seremos todos americanos, ou seremos todos chineses, ou seremos todos osasquenses. Um dia alguém vence pela lei do mais forte e seremos todos daquele jeito. Pois bem, veremos se isso é possível e se talvez não fosse melhor uma postura mais dialética. Um tempo atrás, surgiu um ser erístico um pouco mais contundente que acreditou que poderia enfiar a goela abaixo do mundo o seu jeito de existir. E mais do que acreditar, ele convenceu outras pessoas que o seu jeito de existir era o melhor jeito de existir que jamais poderia existir. Não tem jeito melhor de existir do que o meu jeito. Era o que ele acreditava. E ele acreditava tanto nisso que empreendeu argumentos, discursos, esforços, pessoas e montanhas de dinheiro e desenvolveu um amplo projeto de enfiar a goela abaixo dos outros aquilo que ele acreditava. O nome do sujeito era Adolf Hitler. O conjunto de suas ideias ficaram conhecidas como nazismo. Nesse empreendimento erístico, ele fez o que fez com os judeus. Alguém pode pensar assim, ora, então ele foi bem sucedido naquilo que ele se propôs? E eu perguntaria para essa pessoa, ele, com a sua natureza erística, eliminou 6 milhões de judeus. Depois desse esforço todo, mas ele eliminou o judaísmo? Não. E mesmo que ele tivesse eliminado o judaísmo e começasse a perseguir todas as outras culturas, quanto tempo, dinheiro ele demoraria para fazer isso no restante do mundo? Para que um dia todo mundo fosse do jeitão dele. O que nos leva à seguinte pergunta: qual o desafio para valer da vida? É um desafio erístico, onde alguma cultura irá ganhar de todas as outras culturas? Ou é um desafio dialético, onde precisamos aprender a conviver uns com os outros, com os nossos jeitões diferentes? A lei do mais forte ou a lei do diálogo? Mesmo que chato, mesmo que desgastante, mesmo que tenso, mesmo que leve a uma boa convivência ou apenas a uma convivência suportável. Ser erístico ou ser dialético? Eis a questão. Lembrando das opções: A, não me importa. B, um dia eu penso nisso. C, eu já tinha decidido. D, decidi hoje. E, nenhuma das anteriores. Coloque a sua decisão nos comentários e, se possível, justifique. Até o próximo vídeo. Hasta la vista, baby. Namastê. Let it go, tchau. Que a força esteja com você.